paz do Senhor, meus amados. Resolvi gravar esse vídeo na noite, aproveitar o silêncio da noite para compartilhar com vocês um único versículo. Eu quero iniciar, os vídeos com a palavra do Senhor, com essa palavra que eu acho que é o princípio da palavra do Senhor. É um versículo dito, é uma palavra dita pelo próprio Jesus. Se encontra em João, capítulo 14, versículo 6. É um versículo muito conhecido, mas a gente vai compreender e entender esse versículo e essa fala de Jesus, tá certo? Então fica até o final do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo, tem palavra do Senhor para você meditar, para você conhecer verdadeiramente aquele que é o único caminho, Jesus. Então vamos pro vídeo. Eu vou compartilhar com vocês essa palavra. Procurem na Bíblia de vocês, marquem, vão orar, meditar na palavra do Senhor, pedir discernimento espiritual ao Senhor. Como eu falei no meu testemunho, a palavra do Senhor ela é espiritual. Então, para a gente compreender, a gente precisa ter discernimento. E só quem nos dá o discernimento é o próprio Deus. Então, não adianta eu querer conhecer a palavra do Senhor se eu não tenho discernimento e se eu não tenho o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, a gente precisa conhecer Jesus. Porque sem Ele, a gente não consegue entender nada na Bíblia. Eu sou uma prova viva disso. Antes de conhecer Jesus, eu li a Bíblia, eu li a palavra do Senhor, mas eu não entendia nada. Porque a palavra do Senhor é espiritual, não é carnal. Então a gente precisa do discernimento que vem do próprio Deus. Amém? Então vamos ler João 14, 6, que diz assim, Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, presta atenção, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu vou repetir para vocês. Disse-lhe Jesus, não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que disse. Essa fala é de Jesus, é do próprio Jesus Cristo. Eu sou, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. O que ele está querendo que a gente entenda nesse versículo e nessa fala dele? Ele está dizendo aqui que sem ele não há como, não tem como chegar a Deus, que é o Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono de todas as coisas, aquele que nos deu a vida, aquele que nos dá o sopro da vida todos os dias. Não tem como eu e você chegar a Deus, chegar até Ele. E para que eu vou querer chegar até Deus? Para obter a promessa que Ele nos fez, para conseguir ter a oportunidade de viver a promessa que Ele nos fez. A promessa que Ele fez lá no princípio, a promessa da vida eterna. Porque eu falo que essa vida aqui que nós temos hoje é uma passagem, é o caminho. Não é casa, é caminho para a vida eterna que nós teremos somente após a volta de Jesus. Aquele grande dia, quando Jesus vier e os eleitos subirem com Ele. Isso aí é outro vídeo, é história para outro vídeo. É reflexão e palavra para outro vídeo. Mas o que Jesus está querendo aqui nos falar é que sem Ele, que é o caminho, Ele é o caminho. Jesus é o intercessor. Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Jesus Cristo é o elo que liga a humanidade a Deus. Então, se a gente não passar por Ele, não caminhar com Ele, nós não chegaremos até Deus. Imagina aí uma ponte que liga duas cidades. Se você não passar pela ponte, você não vai chegar ao seu destino. E a ponte é Jesus na vida espiritual. Por isso que tudo é espiritual. Nós precisamos do discernimento espiritual para compreender as coisas do alto. As coisas desse mundo, desta terra, a gente compreende muito fácil. Mas as coisas dos altos céus, a gente só entende espiritualmente falando com o discernimento que o Senhor nos dá.
Então, quando Jesus diz que ele é o caminho, a verdade, o que é a verdade? É a palavra. A palavra dele é a única verdade que existe. Você pode não concordar, mas é isso que o Senhor está dizendo. Então, se você discorda, você está discordando do próprio Jesus. Quando ele diz que ele é a verdade é a palavra. É a única verdade que existe. Então, o Jesus é a própria palavra. A palavra é o próprio Jesus Cristo falando conosco, porque a palavra fala com a gente. Porque é o próprio Jesus falando. Então, quando ele diz que ele é o caminho, não tem como andar se não for com ele. Ele é a palavra, ele é a vida, ele é o caminho, a verdade, que é a palavra, e a vida. A vida que ele diz não é essa vida aqui, é a vida eterna. Então, ele é o caminho que nós devemos caminhar e percorrer. Ele é o caminho, ele é a verdade, que é a palavra. Então, nós temos que ser conhecedores da palavra e seguir a palavra, não só conhecer. Porque a palavra do Senhor, ela não pode somente estar na sua memória, na sua cabeça e na sua mente. Ela precisa ser vivida por você. Então, quando nós conhecemos a palavra, nós precisamos guardá-la. E quando a gente fala guardar a palavra do Senhor, não é somente lembrar na memória. Guardar a palavra do Senhor é praticá-la. Então, quando a gente pratica a palavra do Senhor, nós estamos cumprindo a verdade, que é o manual, que é o próprio Jesus. Resumindo, o Senhor é o caminho que nós devemos percorrer, o Senhor é a verdade, a palavra que nós devemos conhecer e praticar, e o Senhor é a vida eterna. Sem Ele não tem como ter a vida eterna. E só que vale ressaltar que nós não seguimos a Deus para ter uma recompensa, tá? A vida eterna, a promessa da vida eterna, ela vem para os santos, para os eleitos, para os filhos de Deus. E isso também é palavra e conteúdo para outro vídeo que eu vou trazer para vocês. Mas o que a gente precisa saber agora de primeiro momento, sem Jesus, sem conhecer a palavra dele, não tem como. Não tem como. E aí eu conto para vocês e trago para vocês algo que eu comecei a falar no meu testemunho, eu acho que eu não terminei. Sobre mim mesmo, tá? Eu quero me trazer como exemplo para vocês. Por algum momento, quando eu me afastei do Senhor, eu achava que eu conseguiria viver sem Ele. Ou ao menos, talvez eu nem pensasse assim, viver sem Ele. Mas viver distante, sabe? Me afastando aos poucos dele. Porque uma coisa, meus irmãos, uma coisa é você estar em Cristo Jesus e outra coisa é você conhecer Cristo Jesus. Eu me afastei do Senhor e achava, por algum momento achei que eu conseguiria viver sem Cristo Jesus. Achei que eu conseguiria adorar Jesus somente dentro da minha casa e eu não consegui. Então isso foi me afastando a cada dia mais do Senhor. O que aconteceu? Eu comecei a me afastar do caminho, eu comecei a me afastar da verdade e comecei a me afastar da vida eterna que é a promessa do Senhor. Então, quando a gente abre os olhos espirituais, quando o Senhor tira a trave dos nossos olhos, a venda dos nossos olhos, tudo se ilumina. Quando a gente passa a dar lugar ao Senhor, se entregar, a palavra é essa, se entregar verdadeiramente para o Senhor. O que é se entregar verdadeiramente? É confiar no Senhor totalmente, a ponto de você não saber para onde você está indo, somente pela fé. Como Abraão. Abraão não sabia para onde Deus estava mandando ele. Sabe o que foi que Deus disse para Abraão? Abraão, sai do meio da tua parentela e vai. Abraão não sabia para onde Deus estava mandando ele, mas ele fez o que? Ele obedeceu. Abraão saiu do meio da parentela, também é conteúdo para outro vídeo, mas Abraão saiu do meio da parentela dele e seguiu o caminho. O próprio Deus pediu, mandou, ordenou que ele fosse. E o que foi que ele fez? Ele obedeceu. O mais importante dentro da palavra do Senhor é obedecer a palavra do Senhor. Não somente lembrar, não somente guardar no coração, mas obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é um manual para as nossas vidas. Então, se a gente não segue, vai dar errado. Eu falo que é como você comprar um móvel.
Eu comprei um móvel e veio um manual de montagem. Se eu não seguir o manual, vai sair alguma coisa errada. Igualmente a palavra do Senhor. A palavra do Senhor é o manual para a nossa vida. Se a gente não segue, algo vai sair errado. E nós não queremos pagar para ver. Então essa foi a palavra de hoje. Jesus é o caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro intercessor, intermediador. Jesus é o único elo que liga nós a Deus. E para chegar a Deus, nós precisamos conhecer Cristo Jesus. Ou seja, conhecer a palavra e guardá-la, praticá-la e obedecê-la. Amém? Que Deus abençoe cada um poderosamente.